ligado? Salve, salve! Aqui quem vos fala é Zé Muniz, direto da terra querida que nos viu nascer, Guaraqueçaba, trazendo um pouquinho da nossa contribuição, do nosso conhecimento para o canal Guaraqueçaba. Como muitos me conhecem, sou caiçara, privilégio de nascer nesta terra belíssima e amada, e hoje, com a graça de Deus, estou dentro de sala de aula, lecionando, levando um pouquinho do conhecimento no que podemos contribuir, sem deixar de lado nossas raízes. Portanto, trabalhando muito também com a história de Guaraqueçaba, com a cultura caiçara, um pouco dos indígenas, os guaranis, os povos tradicionais que vivem na nossa região. E nesse vídeo vamos estar falando um pouquinho da história da nossa cidade, uma das regiões mais antigas do Paraná. Temos aqui uma linha do tempo em ordem cronológica que vai estar trazendo para você um pouquinho do que é, do que foi e do que está gravado na nossa memória, no nosso coração, da nossa querida Guaraqueçaba. Para começar, vamos corrigir um pequeno equívoco quando falamos que Guaraqueçaba é uma cidade mais antiga do Paraná. Erro! Guaraqueçaba é a região mais antiga do Paraná. É a primeira região habitada pelos portugueses no litoral paranaense. Aí vamos lembrar que o Paraná também tem uma ocupação espanhola, portanto o Paraná português começa na região de Guaraqueçaba, não na cidade. Isso a gente vê um pouquinho mais à frente aí. Ainda no século XVI, pouco tempo depois que houve a descoberta do Brasil pelos portugueses, nós já temos 1502 caravelas desembarcando em Cananéia os degredados, aquelas pessoas que eram punidas lá com crimes em Portugal. Sua punição era ir à colônia mais distante, Brasil, e aqui ficar para o resto de sua vida, a não ser que conseguisse ficar ricos e com ouro aqui descoberto voltavam para Portugal, né? Nós temos aí 6 ou 7 degredados na ilha de Cananéia em 1502. 1531, o capitão donatário Martim Afonso de Souza esteve nessa região de Cananéia, e é exatamente Martim Afonso de Souza que já registra para mais de 100 pessoas daqueles primeiros degredados, misturando-se com os indígenas, ou seja, aqueles degredados e os povos nativos, os indígenas que habitavam a região, se uniram, se multiplicaram, e já existiam mais de 100 pessoas em menos de 30 anos. E o nosso historiador aqui de Paranaguá, Antônio Vieira dos Santos, nos seus escritos vai nos colocar que esses descendentes daqueles primeiros portugueses se aventuraram por toda essa região e entraram barra dentro, navegando esses rios. Chegaram na região que hoje é Guaraqueçaba, que pertence a Guaraqueçaba. Mas o primeiro registro que nós temos, vai aparecer na sua telinha aqui, em 1549, um alemão chamado Randstaden. Randstaden vai naufragar, acostar nas praias de Superagui, e Randstaden, em seu diário de bordo, vai estar relatando, então pela primeira vez, um registro escrito da nossa região, Suprauá. Randstaden vai criar um mapa de sua viagem, vai publicar seu livro na Alemanha. Em 1549 nós temos o nosso primeiro registro escrito. Podemos considerar isso como a certidão de nascimento da nossa Guaraqueçaba. Portanto, 1549, a região mais antiga do Paraná. Obviamente, é onde nós estamos, a nossa cidade, ela foi, com o passar dos séculos, sendo ocupada por sítios e fazendas, né? Mas seguindo a nossa ordem cronológica aqui de 1549, nós já temos o interesse de muitos de Cananéia e de Paranaguá por ocupar essa região. A prova é tanta que em 1614 a região vai ser requisitada por Diogo de Unharte e ele vai conseguir uma sesmaria. O rei de Portugal vai doar um lote de terra para aqueles que estiveram na terra. Diogo de Unharte trabalhou na preação de índios, andou nesses matos, caçando, capturando indígenas, e vai ganhar um lote de terra que ele vai chamar de Superagui, entre os rios Superagui e Ararapira, vai chamar de Paranaguá, Sesmaria Paranaguá.
1614. Pouco tempo depois nós temos a descoberta do ouro, registrado 1636, a primeira descoberta do ouro da nossa capitania. Diogo de Unhate, com a sua sesmaria. Diogo de Unhate vai estar publicando também o seu registro. Gabriel de Lara, em Paranaguá, vai estar requisitando e publicando a descoberta de lavras de ouro na encosta serrana, ou seja, na região de Guaraqueçaba. E é exatamente a partir dessa descoberta de ouro que nós temos aqui muitos aventureiros, mineradores que vão começar a ocupar a região, vão começar a criar suas residências, suas moradias, surgem vilas e povoados. Então o ouro é o grande atrativo de diversas pessoas, de diversos aventureiros mineradores para a nossa região. Pouco tempo depois, como nós temos a nossa região já habitada por aventureiros, por mineradores, surgimento de vilas, o surgimento de pequenos sítios, povoados, nós temos aqui a elevação da Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. 1648, Paranaguá é elevada à condição de vila. Onde nós estamos, Guaraqueçaba, são sítios, são povoados, são fazendas. Não temos ainda autonomia nenhuma administrativa. Seguindo um pouco mais à frente, nós temos a chegada da Companhia de Jesus em nossa região, os anos 1700. Bem sabemos que a elite em Paranaguá, a aristocracia local, vai estar pedindo à ordem dos padres jesuítas da Companhia de Jesus a instrução para seus filhos, ou seja, ministrar a catequese, ministrar o latim. Passando todo aquele processo burocrático, os padres vão estar ganhando da Câmara de Paranaguá terras na Ilha da Cutinga, vão estar ganhando um colégio em Paranaguá, onde hoje é o Museu da Universidade Federal, vão estar ganhando cabeças de gado nas fazendas de Curitiba e as terras de Superagui. Então, nos anos 1700, nós já temos aqui na nossa região os padres da Companhia de Jesus, os padres jesuítas, percorrendo a região. Portanto, nós tínhamos então a região de Paranaguá, Cananéia, e há uma movimentação de produtos, o comércio entre essas regiões, porém não há um canal, um modo fácil de transitar entre Paranaguá e Cananéia. Vamos lembrar que nessa época não existia ainda nossas BRs, rodovias e etc. Só temos a navegação, porém com um grande problema. Quando essa nossa navegação chegava em determinado local, chamado de varadouro pelos moradores, você tinha que descer do seu barco, varar a sua canoa e chegar ao outro lado, na Baía de Trepandé, Cananéia. Portanto, uma extensa faixa de terra, não havia ligação marítima, chamamos de varadouro. Mais tarde vamos ver, num próximo vídeo, este canal vai ser artificialmente aberto. Superagui, que hoje a ilha não era ilha, Superagui era uma península ligada ao continente. Superagui vai se transformar numa ilha artificial. Isso é para outro vídeo aí. Voltando aqui na nossa história cronológica, 1767, nós temos a criação de uma vila oficial da coroa portuguesa na nossa região. A vila de São José da Marinha. Vamos lembrar que Dom José é o rei de Portugal. São José da Marinha está homenageando, portanto, o rei Dom José de Portugal, que está acamado, está doente, e os poderes estão na mão do seu primeiro-ministro, Marquês de Pombal. As ordens pombalinas são as grandes reformas do reino português, inclusive o Marquês de Pombal é o responsável pela expulsão dos jesuítas do território português, ou seja, aqueles jesuítas que receberam a terra em Superagui, aqueles jesuítas que tinham colégio em Paranaguá, receberam todos os terrenos da Ilha da Noite para o dia, foram expulsos do Brasil. Marquês de Pombal foi responsável pela expulsão dos jesuítas, porém nós temos a criação da nossa primeira vila. Então, uma das mais antigas vilas que nós tínhamos na nossa região, a vila de Ararapira. Se você olhar no mapa, você vai ver Ararapira, está entre Cananéia e Paranaguá. Lembrando o começo da nossa história, aqueles primeiros descendentes dos portugueses saíram de Cananéia rumando Paranaguá. Portanto, passaram em Ararapira. Foram esses que Randstad encontra em Superagui em 1549. E Ararapira continuou lá, um pequeno povoado, alguns pescadores, agricultores, agricultura de subsistência.
Mas ela passa em 1767 a ser uma vila oficial da coroa portuguesa. São José da Marinha. Muito próximo dali, há ainda hoje, lá no Marujá, Itacuruçá, um marco do Tratado de Tordesilhas, aquele mesmo que você viu nas suas aulas de história, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, né? Portanto, era uma área limítrofe entre esses dois reinos. Por isso que Ararapira está num lugar estratégico para proteger as terras portuguesas contra possíveis invasões espanholas, já que está na área de divisa, de limite. O marco do Tratado de Tordesilhas está ali. E é exatamente nesta vila que ela vai, um pouco mais tarde, ter a abertura artificial do Canal do Varadouro. Ararapira vai crescer, Ararapira vai se desenvolver, Ararapira vai se tornar uma das maiores vilas que nós tínhamos no Brasil colonial, em nossa região. E Ararapira vai entrar em declínio, Ararapira vai entrar em decadência. Ararapira hoje, quantas pessoas moram lá? Aquela vila tinha centenas de moradores, centenas de casas, clube, escola, cartório, delegacia. Acabou tudo, hoje tem um morador. Diga-se de passagem que o lugar ainda a única coisa que funciona em Ararapira hoje é o cemitério, porque as pessoas da redondeza vão sepultar seus mortos em Ararapira. E aí levanta toda uma história da cidade fantasma. Fica também para o próximo vídeo. Seguindo a nossa ordem cronológica, nós temos aí em 1833, Guaraqueçaba, a sede, já aparece nos anais da história como segundo distrito de Paranaguá. Paranaguá já era vila desde 1648, como vimos. Paranaguá continuou evoluindo, tem a cidade de Paranaguá em 1842. Né? Nós temos então Guaraqueçaba já aparecendo como segundo distrito, ou seja, um bairro de Paranaguá. E esse segundo distrito, como sabemos até hoje, são áreas extensas, são várias comunidades, que até então são todas vilas ou todas comunidades que pertenciam ao segundo distrito de Guaraqueçaba. Às vezes nós encontramos o nome Guaraqueçaba, encontramos lá segundo distrito. Até que, pouco tempo depois, 1838, numa dessas fazendas aqui do distrito, obviamente que esses fazendeiros, muitos deles nem moravam aqui, moravam em Paranaguá. Mas possuíam aqui seus alambiques, suas olarias, seu moinho, a plantação de arroz e pouco mais tarde o café, produzia-se muita cachaça. Os Cataia, mãe com a filha, também tem um outro vídeo aí. Nós temos aqui o Cipriano Custódio de Araújo, Jorge Fernandes Correia e José Alexandre Cardoso. São três que têm o sítio onde nós estamos hoje. Tudo isso aqui, ou boa parte disso, era fazenda desses três. E eles resolvem se juntar e construir uma capela. Vão invocar quem? Senhor Bom Jesus de Guaraqueçaba. Vamos lembrar que do outro lado aqui da nossa Baía das Laranjeiras, próximo à Ilha Rasa, já existia um pequeno oratório com uma imagenzinha do Bom Jesus, remetendo a uma devoção do Bom Jesus do povo Sá. Então, do lado de cá da Baía das Laranjeiras, construíram Cipriano Custódio de Araújo, José Alexandre Cardoso, construíram ali a sua igrejinha, devotos do Bom Jesus de Guaraqueçaba. Pouco mais tarde vamos ter a nova nomenclatura, Bom Jesus dos Perdões de Guaraqueçaba, cuja festa é agora dia 6 de agosto. Né? Com a construção da igreja nós temos o início do que viria a ser a cidade de Guaraqueçaba. Então é a partir de 1838 que nós temos as primeiras casas. As pessoas se dirigiam a essa igreja, por exemplo, aos domingos, fins de semana, para fazer suas celebrações. E nós temos então o surgimento ali, junto com o comércio, com a venda de produtos, logo após as celebrações, o surgimento das primeiras casas e moradias. A prova é tanta que histórias tenebrosas, mas não são mentiras, né? Durante muito tempo, as assombrações que percorriam o Colégio Marcílio Dias e blá, blá e blá, né? As reformas realizadas e as ossadas encontradas, tudo isso é verdade, porque terreno anexo à igreja, onde está hoje o Colégio Marcílio Dias, era o cemitério da cidade. Ou seja, era uma vila que nasceu na igreja, ao lado da igreja o cemitério, e acabou a cidade. Com o passar dos anos nós fomos evoluindo, aumentando, o cemitério foi retirado dali e sobraram as histórias, né? Mas nós temos então o início da vila a partir da construção da igreja. A igreja, do que nós chamamos aqui,
do Morro da Boa Vista, hoje chamamos de Morro do Quitumbe, até então a Boa Vista, a Rua da Praia, ou a Paula Miranda, como chamamos, que também se chamava Rua Boa Vista, e atrás da igreja o Rocio, ou seja, é toda uma planície onde eram as roças. E depois vieram outros bairros, a cidade aumentou, né? Mas o início dela se dá exatamente com a igreja e com o cemitério no terreno anexo, a partir de 1838. Com o aumento da população, nós temos aí a emancipação de Guaraqueçaba. Ou seja, aqueles antigos moradores, aqueles que possuíam fazendas aqui, que moravam em Paranaguá, uma vez que a vila, o povoado está aumentando, crescendo, eles vêm morar em Guaraqueçaba e começa a Guaraqueçaba a ter uma vida política. Começam a fazer pedidos por melhorias, até que vem os primeiros pedidos por emancipação, e isso nós conquistamos no dia 11 de março de 1880. Você pode ver por aí, às vezes, 1888, vamos lembrar, 1888 é a libertação dos escravos no Brasil, né? Não tem nada a ver com a história do Guaraqueçaba, alguns errinhos da nossa história. Portanto, 11 de março de 1880, nós temos a cidade de Guaraqueçaba. E aí começamos então a nossa vida política efetivamente. Prefeitos, vereadores, já em 25 de dezembro temos a instalação da Câmara, as primeiras eleições. Isso vai continuar até o ano de 38, quando nós temos aí alguns problemas econômicos e a nossa cidade não conseguiu mais se manter. E aí voltamos a ser distrito de Paranaguá. E voltamos a ter nossa autonomia política em 1947, juntamente com outros 21 municípios no Paraná, que todos eles foram desmembrados e criados como município. O Guaraqueçaba entrou naquele pacote lá de 1947, se emancipando, separando administrativamente de Paraná. E aí lembrando que a região habitada por sua população nativa, presença dos indígenas, guaranis, a mistura do português com a presença do negro escravizado africano na região, vai formar a população tradicional que nós temos, caiçara. E nós temos também a presença da imigração europeia. Quando a coisa começa a ficar feia para lá, nós temos várias entradas de imigrantes europeus na nossa região. Tentativa de imigração japonesa, que acabou não dando muito certo na nossa região. Não conseguiram se adaptar, né? Lembrando aí a colônia japonesa que nós temos em Cacatu, Antonina, né? Mas em Guaraqueçaba acabou não tendo essa adaptação com o clima da região. Até porque vamos lembrar que não tínhamos estradas e as condições eram muito mais complicadas, né? Mas uma das que dá muito certo é a colonização suíça no Superagui, que podemos também fazer um vídeo no próximo momento falando sobre a colonização suíça e sobre a figura do William Michaud, conhecidíssimo William Michaud, que vai largar sua família, se aventurar pelo mundo, vir ao Brasil e residir até o final da sua vida em Superagui, deixando um retrato maravilhoso nas aquarelas e nas cartas que enviava para suas irmãs lá na Suíça, né? Hoje amplamente aí divulgada através de dissertações, pesquisas, livros e filmes. Podemos voltar a falar de William Michaud num segundo momento, né? No momento, por exemplo, uma das questões que eu estou trabalhando, fica aí a dica se você pode me ajudar também, é sobre a colonização alemã na nossa região. Guaraqueçaba teve uma colônia alemã muito próspera, que não está hoje registrada nos livros de história, que não se tem parágrafo nenhum em lugar nenhum e muita pouca gente sabe e ninguém fala. Quando estudamos sobre imigração, falamos dos alemães em Curitiba, Santa Catarina, e os alemães de Guaraqueçaba? Não temos. Eis aí, portanto, um desafio para nós historiadores, por exemplo, com a ajuda de tantos outros, como já estamos recebendo material, né? Mas nós temos a partir de 1924 a colonização alemã fortemente se desenvolvendo na região de Serra Negra. Problema, pouco tempo depois o Brasil vai declarar guerra à Alemanha. Esses alemães de Guaraqueçaba nada tinham a ver com o nazismo alemão de Hitler, porém pagaram os patos também, como dizemos, né? O governo Getúlio Vargas vai decretar que nenhum alemão pode residir a menos de 100 quilômetros do litoral. Portanto, alemães, italianos, japoneses e seus descendentes diretos
tem menos de 24 horas para sumirem, zarparem. E nós temos aí o declínio da colônia alemã de Serra Negra. Próspera que era, inclusive com projetos de emancipação. Imagine hoje Serra Negra ser uma cidade, né? O camarada Elcinho ia ser o prefeito. Seguindo aqui na nossa linha, nós temos então, pouco mais à frente, em 1938, o que nós vamos chamar de o declínio de Guaraqueçaba. Por que chamamos de declínio? Até então nós temos uma vila próspera, produzindo muito arroz, com alambiques, olarias, circulação de jornais, como falavam, clube de tiro. Guaraqueçaba tinha clube da astronomia. Época aqui do Major Domingos Nascimento, grande poeta guaraqueçabano, um dos maiores nomes que nós temos na nossa história, que podemos voltar a falar dele num outro momento. E tudo isso acabou. Existe uma lenda, uma história aqui na nossa região que fala que tem uma maldição. O pessoal dançou na quarta-feira de cinzas e desrespeitaram a quaresma, que todos seguíamos e seguimos ainda fervorosamente. Mas existe essa história da maldição. Por outro lado, o nosso porto, que funcionava muito bem. Começo dos anos 1900, por exemplo, o Guaraqueçaba chegou a receber quase 40 navios aí no ano. Isso dá uma média aí de alguns navios, um navio por semana, pelo menos, ou meio navio, chegar a metade, pelo menos um navio por semana. Ou seja, existia um porto no início dos anos 1900 que tinha muito movimento. Eu cheguei a ver, por exemplo, os escritos do projeto de construção da estrada de ferro de Guaraqueçaba a Cananéia. Tamanha era a nossa movimentação. E eis que mudou o chefe da alfândega em algum lugar e resolveu não vir morar em Guaraqueçaba e resolveu fechar o nosso porto por suposto, ou seja, queria acabar com o tráfico. Se existia? Se não existia? Não se sabe. Só se sabe que ele não veio morar aqui, não abriu o posto de fiscalização aqui, mandou fechar o porto, ficou na nossa cidade vizinha e o porto lá cresceu aos níveis que é hoje e Guaraqueçaba declinou. As pessoas que trabalhavam aqui no porto, plantavam, colhiam, não podiam mais, se mudaram, começaram a ir embora para Paranaguá. E muitos acreditam que tudo isso aconteceu por conta do quê? Da maldição do padre. Quem manda dançarem no dia santo, viu? Estão pagando o pato até hoje. Portanto, um dos grandes problemas políticos junto com isso é que estamos aqui no governo Vargas, pouco tempo depois vem exatamente o Estado Novo, as intervenções políticas. Não foi diferente. Guaraqueçaba, declínio econômico, não conseguia mais bancar, pagar suas dívidas, suas despesas enquanto município, caiu. Voltou a ser distrito de Paranaguá. Isso perdurou até 1947, repito, quando nós temos aí no projeto de lei que vai emancipar 21 municípios no Paraná. E Guaraqueçaba está no pacote de municípios, novos municípios. O nosso mapinha histórico-cultural cronológico vai ficando por aqui. Voltamos num outro programa, complementando o nosso mapinha e trazendo novas curiosidades sobre a história político-cultural da nossa cidade de Guaraqueçaba. Se alguma coisa disso tudo ficou na dúvida para você, manda aí uma mensagem aí, a sua dúvida ou a sua contribuição também, que no próximo vídeo do canal Guaraqueçaba nos encontramos aí. Aqui embaixo vai aparecer aí meu e-mail, você pode mandar sua dúvida, sua sugestão, sua contribuição também, que não somos só nós historiadores loucos desse jeito que produzimos história. Precisamos da ajuda de você, aquele que ajudou a construir a história. Foto, curiosidade, notícias, informações, compartilhe! Tudo para a nossa terra querida que nos viu nascer. Até o próximo programa, Guaraqueçaba!